Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer mensagens que possam trazer edificação para a sua vida, que possam te trazer crescimento espiritual, te ajudar a crescer tanto na graça quanto no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e te ajudar também a ter uma vida cristã satisfatória, reta e digna e que agrade ao Senhor. Bom, gostaria que você pegasse um caderno, pegasse uma caneta, fizesse as anotações necessárias com relação aos textos que forem falados ao longo desse estudo, anotasse também as coisas que te chamassem atenção, para que posteriormente você pudesse se aprofundar no conhecimento, na busca ali pelo esclarecimento da palavra de Deus, e que realmente esse tempo venha a ser um tempo de bênção, um tempo de crescimento, um tempo aí onde nós possamos receber do Senhor a sua direção, o seu ensino e o seu alimento espiritual para nos fortalecer durante a nossa jornada. Bom, dito isso, gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem, então eu gostaria de consagrar esse tempo ao Senhor, de estar consagrando esse tempo de meditação que nós vamos ter na palavra dele e que ele possa nos usar conforme a vontade dele, tá bom? Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez quero louvar e agradecer ao teu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de estar aqui, Senhor, gravando mais esse vídeo, fortalecendo os teus filhos, ajudando eles, Senhor, a estarem crescendo espiritualmente. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada pessoa que venha assistir esse vídeo e que, segundo a tua graça, Senhor, que o Senhor esteja ajudando com que elas possam conhecer um pouco mais de ti, conhecer um pouco mais do teu evangelho, da tua salvação, Senhor. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades, nos ajuda, nos fortalece, nos guarda e faz, Senhor, com que esse tempo seja um tempo proveitoso de acordo com a sua vontade. Tenha liberdade plena para acrescentar aquilo que o Senhor desejar a esse estudo. Também que no nome de Jesus o Senhor tenha liberdade plena para retirar aquilo que foi preparado, qualquer coisa que esteja fora do teu propósito. Entra com a tua providência sobre as nossas vidas e que no nome de Jesus esse tempo seja um tempo de bênção para nós. É segundo a tua graça, Senhor, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então vamos estudar. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo. O texto que nós vamos ler hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 até o 34. O nosso tema é o Evangelho da Salvação. Bom, vamos lá, vamos à leitura da Bíblia e que o Senhor possa estar nos ajudando e nos abençoando durante esse tempo, não é verdade? Diz assim, vou ler agora o verso 30 e o 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus, né? Aqui nós temos um contexto, né? É necessário explicar o contexto daquilo que está acontecendo, porque o texto está inserido dentro de uma história maior. Paulo ele foi chamado para pregar na Macedônia, né? Ele estava em dúvida para onde ele deveria ir, ele estava fazendo uma viagem missionária, ele estava em dúvida onde ele deveria ir, e ao querer ir para um lugar, Deus não permitiu, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Ele tentou ir para uma outra localidade, o Espírito de Deus também não permitiu. Então ele esperou pela vontade de Deus para que ele pudesse, né, ir de acordo com a direção, de acordo com o propósito. Lembrando que o evangelho ali estava muito no começo, né, e para onde ele fosse seria bênção, né? Para onde ele fosse ali teriam pessoas que teriam a necessidade de ouvir do evangelho, da salvação e que necessitariam dessa salvação. Mas Paulo esperou a vontade de Deus sobre a vida dele. Então ele foi direcionado a ir para a Macedônia. Chegando na Macedônia, né, ele tem uma série de circunstâncias ali que fazem com que ele faça a libertação de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E essa mulher, ela tinha ali pessoas que ganhavam dinheiro através das adivinhações que ela fazia. E quando Paulo expulsou o demônio, né, da vida dela, ela simplesmente perdeu os poderes, né, perdeu a capacidade de adivinhar. E, consequentemente, o negócio que girava em torno dela faliu, né, não tinha mais como ter dinheiro. E essas pessoas que ganhavam dinheiro ficaram com raiva de Paulo e armaram ali uma situação para ele, onde ele acabou sendo preso, né? Ele acabou sendo preso, tomou ali algumas chicotadas, foi castigado e foi preso, jogado no cárcere. E dentro dessa situação, Paulo ele começou a louvar o Senhor, né? Ele mesmo ferido, mesmo machucado, estava ali louvando ao Senhor. E
de repente o poder de Deus se manifestou de uma tal forma ali que todas as cadeias elas se libertaram, todas as cadeias elas se abriram, né? E Paulo estaria livre para poder partir juntamente com os outros presos. Só que o carcereiro, ao ver aquilo, né, aquela pessoa que estava responsável pela cadeia, ele simplesmente ele viu aquilo e falou: não, vou me matar, né? Porque se ele não cumprisse a sua tarefa, digamos assim, isso seria uma grande vergonha, um grande vexame para ele, então ele pensou até mesmo em suicídio. Só que Paulo grita para ele: não faça isso, né? Nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro vem correndo, vê que ninguém fugiu mesmo diante daquela oportunidade, e ele pergunta para Paulo, né? Exatamente o que nós lemos no texto: o que eu necessito para ser salvo, né? O evangelho, de uma certa forma, já tinha alcançado ele em algum nível, né? Ele já estava sabendo que existia uma salvação, que existia lá uma situação através de Jesus Cristo, e ali ele pergunta para Paulo: o que eu preciso para ser salvo? Porque ele reconheceu em Paulo que o poder de Deus se manifestava nele, ele reconheceu em Paulo que ali estava um verdadeiro servo, porque mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dificuldade, ele não reclamou, ele não murmurou, né? E o carcereiro quis saber um pouco mais a respeito do evangelho. O que eu necessito para ser salvo? E aí vem a pergunta, né? Vem também a resposta. Paulo ele fala: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Olha que interessante, né? Mas afinal, o que significa crer em Jesus? Às vezes a gente fala crer em Jesus, eu creio em Jesus, tá? Mas crer em Jesus como? Crer em Jesus no quê? É necessário algumas coisas para que nós possamos entender a essência do Evangelho, para que realmente a gente forme uma fé de uma maneira correta, de uma maneira que realmente ela tenha um efeito sobre as nossas vidas e nos conduz a uma experiência de salvação. E a primeira coisa que nós precisamos entender, enquanto o evangelho está sendo pregado, é: qual é a nossa condição, né? Por que nós necessitamos de salvação? Qual é a condição? Qual que é o risco que nós estamos correndo? Então é necessário que eu entenda primeiramente que eu sou pecador, né? Que eu sou pecador, independente daquilo que eu faço ou deixe de fazer, eu estou nesse nível, né? Sou pecador. E a partir desse momento que eu entendo que eu sou pecador, que mesmo as coisas mínimas ou as coisas que ali não, digamos, não são consideradas tão ruins pela sociedade, se estiver em desencontro com a vontade de Deus, com aquilo que ele determina na sua palavra, então eu estou entrando naquela situação de ser pecador. Então, para que isso, né, seja resolvido, eu preciso também entender qual que é a grande dificuldade pelo fato de estar nessa condição. Porque outras pessoas falam: eu sou pecador, mas e daí? Qual que é o problema nisso, né? Todo mundo peca, todo mundo erra, ninguém é perfeito, né? E tem uma série de argumentos que tentam justificar essa nossa condição. A grande situação é que, enquanto pecadores, nós temos uma condenação sobre a nossa vida, né? Ou seja, existe uma condenação que vai nos levar a um juízo de inferno. Ou seja, se nós morrermos nessa condição, nós estamos correndo o risco de estarmos separados definitivamente de Deus e sermos lançados no inferno. Essa é uma questão também que nós temos que levar em consideração, né? Ou seja, admitir que eu sou pecador e admitir também que existe um risco sobre a minha vida. Então, essa é a primeira condição da fé. Porque depois vem a próxima condição, que é entender a obra de Deus, entender aquilo que Jesus Cristo ele veio fazer na Terra, a maneira como ele viveu e o porquê dele ter morrido, né? Ou seja, como eu estava com uma condenação de morte sobre a minha vida e ali se eu morresse nessa condenação seria lançado no inferno, Jesus Cristo ele veio para pagar o preço do meu pecado, para simplesmente assumir uma vida santa, uma vida reta e morrer no meu lugar, porque ele não precisava morrer. Ele foi justo, ele foi bom, ele nasceu de uma maneira sobrenatural, viveu de uma maneira sobrenatural, sem pecado, fez tudo certinho durante toda a sua vida, de acordo com aquilo que determina a lei de Deus. Foi o único que conseguiu fazer isso em toda a história da humanidade. E a partir desse momento, pelo fato dele ter sido reto, pelo fato dele ter sido justo, ele se qualificou para ser o sacrifício perfeito que traz o perdão dos pecados, né? Por isso que muitas vezes ele é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ao morrer na cruz, ele simplesmente ele abriu um novo caminho, onde não mais nós não pudéssemos mais estar ali naquele caminho de condenação, mas tivéssemos uma nova rota para a nossa vida, um caminho de salvação
salvação e o caminho de vida eterna, né? Então eu preciso também crer em Jesus, significa acreditar nessa obra que ele fez por mim e por você, né? Então a gente precisa acreditar. Entender qual é a nossa condição enquanto pecadores, acreditar na obra de Jesus e também entender como é que eu me beneficio dessa obra. Ou seja, para que essa obra realmente tenha validade sobre a minha vida, é necessária a minha parte, que é aceitar, né, receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso convidá-lo, né, eu preciso aceitar aquilo que ele fez por mim e fazer uma aliança com ele, fazendo com que realmente ele seja o meu Senhor, ou seja, a partir desse momento que eu estou tendo aliança, eu vou passar a obedecê-lo, vou passar a me esforçar para conhecer a Bíblia, a palavra dele, e a partir daquilo que ele ensina, vou estar alinhando a minha vida com esses princípios, com aquilo que ele está me direcionando a fazer. E ele ser meu Salvador significa que eu confio única e exclusivamente, para no dia que eu tiver que me apresentar diante de Deus para prestar contas, que através de Cristo eu vou encontrar a justificação dos meus pecados e vou encontrar, né, a vida eterna. Vou estar qualificado para entrar no reino de Deus e encontrar a vida eterna. Não pelos meus próprios méritos, não pelas minhas obras, mas sim pelos méritos de Jesus, pelas obras que ele fez pela minha vida. Então é isso que significa crer em Jesus, né? Essas três coisas. Eu admitir minha condição de pecador e o juízo que está sobre a minha vida, também admitir a obra de Jesus Cristo e o que ele fez e o porquê ele fez e como isso me beneficia, e depois fazer as condições de ter uma aliança com Jesus, de aceitando a ele como Senhor e Salvador, para que ele possa me salvar e para que ele possa me direcionar durante o restante da minha caminhada aqui nessa terra. Então isso significa o crer em Jesus, né? E é isso que Paulo estava falando, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Então a gente vai falar isso aí no nosso próximo tópico, né? Sobre esse negócio de tu e a tua casa, o que é necessário para que também a nossa casa ela alcance, né, a salvação que é em Cristo. Na sequência do texto, nós vamos ler o seguinte. A gente vai ler no verso 32 e 33. Vai dizer o seguinte: Ele pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir ele foi batizado e todos os seus. Olha só, né? O que aconteceu? O carcereiro, ele acreditou. Então ele trouxe Paulo ali para conhecer os da família dele, os dele. Ele ouviu o evangelho da salvação, ele ouviu esse breve resumo que eu falei a respeito do evangelho, ele creu naquilo, né, e depois apresentou a família dele para que a família dele também pudesse ouvir, né, essa situação do que o evangelho do que é o Evangelho de Cristo. E todos aceitaram, e todos creram naquilo que Paulo estava falando. Então, por isso que todos encontraram a salvação. Algumas pessoas pegam essa situação, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, eu creio e automaticamente toda a minha casa será salva, independente do que eles façam, né? Eles vão ser salvos. E não é assim que funciona. Isso é uma orientação, uma direção, uma promessa de Deus, mas que necessita que cada um de nós ouça o Evangelho e cada um de nós creia no Evangelho, né? A salvação é individual. E eu não posso pegar carona, por exemplo, na fé da minha mãe, na fé do meu pai, na fé do meu avô e etc., né? Caso essas pessoas creiam em Jesus. Não posso pegar carona nos meus parentes. Nós não podemos pegar carona na fé da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, né? Então, não podemos pegar ali a carona na fé dos nossos parentes, ou dos nossos amigos, ou das pessoas próximas a nós. Mas é importante que nós tenhamos a nossa fé individualmente, nós tenhamos a nossa aliança individual com Jesus, e isso vai abrir portas para que as pessoas da minha casa, elas possam ouvir o Evangelho e elas possam crer na salvação que é em Jesus Cristo. Então, esse é um ponto muito importante, né? Que a gente tenha essa condição, que a salvação é individual, que cada um vai ter que ouvir o Evangelho, e ao ouvir e acreditar naquilo que está ouvindo, isso vai gerar salvação e vida eterna. Então, esse é um ponto, né? Ser salvo tu e tua casa significa que nossa casa vai ter oportunidade, mas eles vão ter que individualmente fazer a sua decisão, individualmente ter ali a sua aliança com Cristo, né? Eles não podem pegar carona na aliança dos pais, dos filhos, dos demais parentes da casa, tudo bem?
Outro ponto que nos chama atenção aqui é que depois eles foram lá e lavaram, né, os vergões, lavaram as feridas de Paulo. Na nossa introdução a gente viu, né, que ele foi preso injustamente, ele foi preso baseado ali numa armação contra a vida dele. Depois ele foi castigado também injustamente, né? Ele tomou ali umas chicotadas, tomou umas varadas ali e ficou machucado, ficou ferido. E ali, quando tudo isso estava acontecendo, era cerca de meia-noite. Foi onde o poder de Deus se manifestou, né? A Bíblia fala que é perto de meia-noite, e ali a libertação aconteceu e o carcereiro lá entregou sua vida para Jesus. Então a gente começa a observar a vida de Paulo. Ele estava machucado, ele estava cansado, né? E ele estava também humilhado, talvez, né? Muitas vezes a gente fica decepcionado por conta da situação. Você está querendo fazer o seu melhor, você está querendo ajudar outras pessoas, e de repente há uma armação e ele foi parar numa cadeia injustamente, está ferido injustamente. Então, todas as situações é, testemunhavam ao contrário, né? Estavam querendo contribuir para que Paulo não falasse nada. Ele poderia simplesmente, hoje não, estou cansado, não, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para outro dia. Mas a disposição de Paulo em estar servindo a Jesus, ela não foi prejudicada mediante as dificuldades. E foram dificuldades bem intensas e bem extremas. Mas ainda assim ele estava disposto a falar do Evangelho. Ele estava disposto a falar da salvação para aquelas pessoas. E isso tinha uma motivação, né? O Paulo, e não somente Paulo, mas todos os cristãos verdadeiros, eles são motivados pelo amor. Amor primeiramente por Deus, amor pela sua obra e amor pelas vidas, né? Porque as vidas, elas necessitam ouvir da palavra da salvação para que elas venham a ser salvas. Então é muito importante que nós tenhamos a motivação correta, porque mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, ainda assim a gente vai ser um servo útil, um servo ali que vai fazer o seu melhor para que outras vidas sejam salvas e para que o nome do Senhor seja glorificado. E um terceiro ponto que nós vemos aqui é a questão do batismo, ou seja, a palavra aqui, ela fala que após Paulo ele ser, né, curado, após Paulo ele ser tratado com relação às suas feridas, todos eles foram batizados. E o batismo ele é muito importante dentro do contexto da salvação. O que Jesus ele fala para a sua igreja é o seguinte: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso vem lá em Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante. Se você lá, você vai achar Jesus ele dando essa orientação. Ou seja, ele fala de crer e ser batizado. Eu creio, a partir do momento que eu creio, há uma mudança interna no meu coração, há uma experiência de novo nascimento que nós vamos falar logo mais, né? Não nesse vídeo, nos próximos vídeos, há uma experiência de novo nascimento, e através dessa experiência há uma mudança, uma transformação interna na minha vida. Muda-se os meus sentimentos, muda-se as minhas emoções, muda-se a minha maneira de pensar, e até mesmo a minha forma de enxergar, de ver o mundo, de enxergar as coisas. Porque Deus ele entra na minha vida e ele muda tudo, né? Ele muda tudo para muito melhor. Então existe essa transformação interna. Só que o batismo é a expressão externa daquilo que está acontecendo interiormente. É a consolidação da minha aliança de forma que eu realmente possa caminhar com Jesus. Ao ser batizado, o batismo significa que eu estou morrendo para o mundo, né? Ou seja, eu estou sendo enterrado, estou sendo morto para o mundo, e quando eu saio das águas, significa que agora eu sou vivo para Deus, né? Ou seja, estou pronto para viver uma nova vida, para ter uma nova história juntamente com Cristo. Então, o batismo ele simboliza isso. Então, é muito necessário que ele seja feito assim que possível, quando eu tenho a minha fé firmada em Jesus. Algumas pessoas, por exemplo, elas confessam a Jesus como Senhor e Salvador, mas ficam adiando o batismo. Não vou me batizar agora, vou deixar para depois, vou deixar para mais para frente. Por quê? Porque na intenção do coração delas, elas estão meio que experimentando. Deixa eu ver se esse negócio dá certo, né? Ou se não, vai que de repente eu prefiro, eu resolvo voltar ali, e como eu não me batizei, ainda não tenho compromisso. Então, eu vou aí meio no vai da valsa, né? Fica em cima do muro. Só que em cima do muro não pode, não acontece essa situação no reino de Deus, né? Ou você está dentro ou você está fora. E você só está dentro quando realmente você consolida tudo aquilo que Jesus ele direcionou. Mesmo que de repente a gente tenha que
demorar um tempo para o batismo por conta do preparo, né? Algumas igrejas, algumas denominações têm lá os seus cursos para o batismo, tem lá um tempo de maturação para ver se realmente a pessoa ela vai se firmar na fé e se ela quer realmente seguir o evangelho. Então, normal, mas o importante é eu ter a intenção de me batizar assim que possível. Agora, quando eu fico adiando, que eu tenho essa intenção de adiar para ver o que acontece, significa que talvez a minha aliança com Jesus ela não seja verdadeira. A minha aliança com Jesus não seja realmente firme. Então, eu tenho que escolher um caminho e seguir por ele sem hesitação. Esse é um ponto importante para que nós estejamos aí seguindo o evangelho da melhor forma. Então, o batismo ele se faz necessário para que as pessoas sejam salvas. Puxa, e se eu morrer sem batizar? Eu tinha intenção, mas de repente morri no meio do caminho. O que que acontece? Bom, aí você tinha intenção realmente, a sua aliança foi consolidada e por alguns motivos você não foi batizado. Aí é uma outra coisa, né? Por exemplo, o ladrão da cruz, ele não teve chance de ser batizado. Ele olhou para Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim do teu reino. Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, porque Jesus ia morrer e ele ia morrer logo em seguida. Não ia ter tempo de descer da cruz, ser batizado para depois voltar. Não ia acontecer dessa forma, mas a fé dele se consolidou ali. Ele tinha intenção de seguir a Jesus pelo restante da vida dele, independente da vida dele ter sido curta, né, nesse caso específico. Mas é muito importante que a gente realmente queira consolidar nossa salvação através do batismo e façamos assim que possível. Na sequência da leitura, para a gente finalizar, vamos ler o verso 34 agora. Diz assim: Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha que interessante, né? A nova vida em Cristo, ela faz com que nós estejamos inseridos no corpo de Cristo e que nós queiramos ter comunhão com outros irmãos, né? A vida em Cristo, ela faz com que a gente realmente ame, ela nos transforma, ela nos muda, e ela faz com que nós estejamos junto com outras pessoas para nos alegrarmos juntos. Então, a comunhão, ela vai fazer parte da nossa nova vida, e principalmente essa atitude de comermos juntos, né? O comer junto significa que você tem intimidade com aquela pessoa. Você não chama um desconhecido para comer, a não ser que seja uma reunião de negócios, tem um objetivo qualquer, né? Vai falar, vou comer, vou chamar qualquer um que está passando na rua para comer comigo só para me ter companhia. Ninguém faz isso, na é verdade. A gente gosta de comer, chama alguém para almoçar, para jantar, que realmente a gente tem interesse, que realmente a gente quer ficar, que realmente a gente quer conversar e ter ali aquele momento de relacionamento. Então, quando nós nos convertemos, o comer juntos ele faz parte, né? O jantar juntos, o sair juntos, estar juntos, estar em comunhão para engrandecer o nome do Senhor, para se alegrar juntos, para compartilhar experiências, para nos fortalecermos e nos ajudarmos. Isso faz parte da caminhada cristã. E outra coisa que nós percebemos nesse texto é que, uma vez que nós estamos juntos, que nós temos comunhão com Deus e comunhão com outros irmãos, a alegria do Senhor também faz parte. Olha só o que está escrito aqui, eles acabaram de aceitar Jesus, eles acabaram ali de firmar uma aliança com ele, estavam junto ali com Paulo, né, e junto com Silas também, e de repente naquela comida eles estavam muito alegres, muito felizes, simplesmente porque creram em Deus, creram ali na salvação que Deus estava proporcionando para eles. Então a alegria, muitas vezes ela vai vir. As motivações, as situações contrárias, às vezes elas permanecem. Caso de Paulo e Silas, eles continuavam machucados, continuavam ali naquela situação, mas estavam alegres, estavam felizes porque houve conversão, porque houve transformação de vidas e porque eles estavam debaixo da presença de Deus. Então, essa é uma coisa que nós devemos ter na nossa vida, tá bom? Bom, essa foi a mensagem para hoje. Que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente, né? Que você tenha um restante de dia aí de excelência. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, caso, né, para que elas possam também ouvir a respeito do Evangelho. Se inscreva no canal. Clica no sininho lá para que você possa receber as notificações de novos vídeos quando saírem do canal. E visite as nossas redes sociais, visite lá o nosso site. Nós temos lá o nosso blog, auxiliobiblico.com, www.auxiliobiblico.com. Temos Instagram, temos Facebook, temos o Twitter, tudo isso /auxílio bíblico. Você vai procurar, os links vão estar na descrição, caso você queira, né? E que você possa ali consumir o nosso conteúdo e crescer junto conosco, tanto na graça quanto no conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz.